Por isso que nós vamos falar sobre a experiência de Isaías na presença de Deus, o que representou para nós aquela experiência. Diz assim o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de incenso. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E hoje os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Um dos serafins naquela altura voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, e com aquela brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e purificado foi o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então disse o Senhor a Isaías: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o seu coração, e a se converter para ser curado. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que se assolem as cidades, e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a 10ª parte desta terra ficar, tornará a ser plantada, como um carvalho e como um azinheiro, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes. Assim a santa semente será a firmeza dela. Olha a mensagem que Isaías foi incumbido de levar ao povo de Israel. Nós vamos dividir em 2 partes. Primeiro, a experiência de Isaías, depois a mensagem de Isaías. No primeiro momento, a Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, situa historicamente quando foi que Isaías teve esta experiência. Mas ele provavelmente tenha sido criado no meio de uma família judia, e ele provavelmente visitava o templo, a sinagoga, o templo, normalmente, não a sinagoga naquele tempo não existia, mas o templo, e ele fazia esta visita regularmente, sistematicamente, mas naquele dia foi diferente. Naquele dia diz a Bíblia que ele teve uma experiência espiritual transcendente, algo diferente de tudo o que ele tinha experimentado até então. É assim na vida, meus irmãos. Às vezes nós frequentamos uma igreja anos e anos e anos, mas nada de diferente acontece conosco. Às vezes nós temos uma religião tradicional, que nos foi ensinada pela família e nós a praticamos, mas nada de diferente acontece espiritualmente conosco. Continuamos como bons religiosos, cumpridores dos preceitos religiosos, obedientes, com uma experiência ética até superlativa, mas muitas vezes nós entramos no templo, saímos do templo, na semana que vem entramos no templo, saímos do templo, mas não percebemos no templo o trono do Senhor. Não percebemos na nossa adoração a presença do Senhor.
Não percebemos no nosso ajuntamento uma revelação especial do Senhor que venha impactar as nossas vidas como impactou a vida do Isaías. Na verdade, aquele dia foi diferente, porque no momento em que Isaías louvava o Senhor, no momento em que ele apresentava o seu culto ao Senhor, no momento quando ele adorava o Senhor, a Bíblia diz que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não há nenhuma indicação se ele viu fisicamente, ou se foi uma impressão, ou se foi uma revelação. O fato é que ele percebeu naquele dia que o Senhor ocupava um alto e sublime trono, que o Senhor ocupava um espaço de majestade e de soberania. Ele reconhece o Senhor como o Senhor poderoso da criação. Ele reconhece o Senhor como Adonai, o Senhor, o soberano. E ele o vê, ele levanta os seus olhos e o percebe num local de majestade. E ele tinha um séquito ao seu redor, angelical. O ambiente era angelical. E ele percebe que os anjos cantavam ao redor do trono do Senhor e exaltavam a sua grandeza e a sua santidade. E eles cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Então aqueles anjos declaravam perante a face do Senhor a santidade de Deus, a majestade de Deus. E o Isaías ia percebendo aquilo. Ele ia vendo que tudo que ele tinha como experiência até ali era muito inferior àquilo que Deus estava lhe revelando naquele momento. Deus lhe revelava de maneira impressionante a sua grandeza. E diz o texto bíblico que logo a glória do Senhor se espalhou pelo templo. E a glória do Senhor foi se estendendo até que o envolve. E neste momento ele diz que o trono era alto e era sublime, era algo diferenciado, era muito mais do que uma religiosidade, era um encontro espiritual, era uma percepção de Deus ao alcance da sua compreensão, ao alcance do seu entendimento. Era Deus se revelando ao coração daquele homem. E na hora que ele percebe tudo aquilo, sabe qual foi a reação dele? Ele diz assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de uma sociedade de impuros lábios, e hoje os meus olhos viram a santidade de Deus, de modo que eu percebo como eu estou aquém do grande, extraordinário e majestoso Senhor e soberano. E ele começa a impactar-se, ele vê que a grandeza de Deus vai revelando a sua pequenez, vai revelando o seu pecado, vai revelando a sua impureza, e ele se agonia com aquilo. Naquela hora em que ele se agonia com aquilo, e se sente ali impactado pela presença do Altíssimo, a Bíblia diz que o Senhor ordena que um anjo vá lá no altar, e tira uma brasa viva do altar, e toque com aquela brasa os seus lábios. Nesta percepção é como se Deus tivesse tomado a iniciativa de tirar o fogo do altar e colocar na sua boca, e diz: eis que este fogo do meu altar limpou os teus lábios, os teus pensamentos, o interior da vida, o seu pensamento, o seu lábio, o seu ser foi nesta vida tocada pelo fogo do altar. Então Isaías fica impressionado, porque não mais ele percebia o seu pecado, a sua impureza, agora ele percebia a grandeza de Deus, e Deus agora começa a falar com ele, e Deus o procura agora e fala assim: Isaías, a quem enviarei? E quem há de ir revelar ao mundo esta experiência, esta visão, esta realidade espiritual que o mundo não conhece? Aí o Isaías, depois de tudo isso, ele diz: Senhor, não tem outra pessoa a não ser eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele então se compromete com o Senhor, de tornar-se testemunha daquilo que ele havia experimentado na presença de Deus. É isso que é o Evangelho, é termos uma experiência com Deus, é termos um encontro com Deus, é Deus não ser uma teoria ou uma doutrina, mas Deus ser uma pessoa com quem nos relacionamos no Espírito.
Por isso que a Bíblia diz que Deus nos amou e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas alcance o dom da vida eterna. E vida aqui não é quantidade de vida, porque a Bíblia fala de dois tipos de vida. Ela fala da vida bios, um termo grego que significa vida orgânica. Daí a palavra biologia, que é o estudo da vida na sua dimensão orgânica. Mas a Bíblia fala de outra vida que é zoe, que quer dizer vida, qualidade de vida, intensidade de vida, vida procedente de Deus. Então, quando Deus manda o seu Filho para nos dar vida, não foi para nos dar bios, porque bios nós já tínhamos. Ele veio para nos dar a zoe, a vida de Deus, que entra na nossa experiência particular, na nossa experiência pessoal. E ao entrar em nossas vidas, diz a Bíblia, que o nosso corpo se torna templo do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Então, olha só, Deus não somente nos abençoa, como Ele também traz a presença dEle para dentro de nós. Quando Jesus ensinou a oração modelo, Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita lá no céu. Então Deus fala da vinda de um reino. E quando Jesus chega até nós, Ele diz assim: se eu expulso os demônios, se eu curo os enfermos, se eu enxugo as lágrimas, consequentemente é chegado até vós o reino de Deus. Então é o reino conosco. Por isso que o nome de Jesus é Emanuel, na profecia, que quer dizer Deus presente conosco. Mas note que é Deus conosco. Mas quando nós avançamos na revelação bíblica, a Bíblia fala que o Espírito de Deus não está conosco, mas está em nós. Então não é mais Deus conosco, é Deus dentro da nossa experiência. Foi isso que aconteceu com Isaías. Quando ele percebeu que Deus não era uma situação paralela à sua vida, mas era Deus presente na sua própria vida, na intimidade da sua vida. Foi então só depois disso aqui, depois disso, o Senhor falou com ele: quem é que eu vou mandar? E ele disse: Senhor, dispõe-te de mim. E o Senhor o enviou. Ali nascia o profeta Isaías. Ali nascia aquele homem cujo livro da Bíblia é um dos maiores, um dos mais significativos, um dos profetas mais extraordinários do Velho Testamento. Daquela experiência com Deus, nascia um novo homem, nascia um profeta, nascia uma pessoa que falaria dali para frente com a boca de Deus, e seria a revelação de Deus para corações duros e empedernidos. E é isso que o texto bíblico vai nos mostrar. Veja só, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, depois disto o quê? Da experiência que ele teve. Depois disto ele relata, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Está se referindo aqui à Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então o Senhor disse: vai e dize ao meu povo. Aí Deus passa a dar a Isaías a mensagem que ele devia dar ao seu povo. Olha a mensagem que Isaías devia proclamar para Israel. E vê se tem alguma semelhança que possa ser usada em relação à nossa realidade. Diz assim: ouvis de fato e não entendeis. Então ele está falando, vocês ouvem a palavra do Senhor, mas não entendem. Vocês escutam a palavra.
A palavra está pregada nas televisões, nos rádios, nas lojas, nas casas, nas igrejas, em todo caso, em todos os lugares, em todos os locais. Mas quantos de fato a ouvem? Quantos de fato a entendem? E quantos de fato a recebem como palavra divina? Assim, e vedes em verdade, mas não percebeis. Quantas vezes a palavra está pregada, a gente não a percebe, não a compreende, não a capta, e então a palavra passa, e nós nos perdemos da oportunidade de capturar aquilo que Deus quer comunicar aos nossos corações. Jesus falou que ele morreria e que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando ele morreu e foi sepultado, 2 discípulos que estavam em Jerusalém, depois do final do terceiro dia, no domingo à tarde, à noitinha, eles disseram: já 3 dias se passaram e nada disso aconteceu. Nós esperávamos que fosse ele o Redentor de Israel, mas já passaram todas estas coisas. E a Bíblia diz que eles voltaram de Jerusalém para Emaús. Iam caminhando para Emaús. Já era noite. Então diz a Bíblia que um terceiro personagem aproximou-se deles e disse-lhes assim: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Sabe o que eles responderam? Só tu és peregrina em Jerusalém e não sabes das coisas que deveriam ter acontecido lá nesses últimos dias? Como pegaram Jesus, varão poderoso, profeta, e como eles o julgaram e o mataram, e como o condenaram, e como ele foi morto. Bem é verdade que ele disse que ele ressuscitaria, mas desde aquele tempo até agora todas estas coisas passaram. Nós pensávamos que fosse ele o Redentor de Israel, mas agora todas estas coisas passaram e nós nos desesperançamos daquela esperança. Nós agora estamos voltando para a nossa velha vida. Aí aquela personagem que estava ao lado, que na verdade era Jesus ressurreto, que eles não perceberam, fala com eles assim: honestos e tardos de coração para crerdes em tudo que os profetas disseram. Por acaso não convinha que o Cristo padecesse todas estas coisas e depois entrasse na sua glória? E pela palavra começou a explicar para ele desde as profecias e foi explicando para eles. Mas a Bíblia diz que os ouvidos deles estavam fechados. A Bíblia diz que os olhos deles estavam bloqueados. A Bíblia diz que os corações deles estavam empedernidos, empedrados, bloqueados, fechados. E embora Jesus, o maior de todos os pregadores da história, estivesse do lado deles, falando a respeito de tudo que a palavra dizia sobre ele, eles nada perceberam e nada entenderam, porque a cabeça deles estava fechada, o coração fechado, a mente fechada, os olhos fechados, a vida bloqueada. É isso que Isaías está dizendo. Eles vão ver, mas não vão entender, vão ouvir, mas não vão compreender. Eles não vão ter percepção do que está acontecendo. Então, quando Jesus disse: honestos e tardos de coração, e assim falando com eles, e eles com a vida bloqueada, quando chega na porta da casa, já era noite, Jesus fez como quem ia para mais longe. Mas aí eles decidiram convidar Jesus para entrar e cear com eles. Disse: já é tarde, já declinou o dia, entra e vem cear conosco. Jesus entrou. Acredito que quando eles acenderam a lamparina, eles tiveram um susto. Viram que era o Senhor. Diz a Bíblia que o Senhor abençoou o pão, distribuiu por eles. E depois, de uma maneira extraordinária, sai do cenário. E eles ficam olhando um para o outro. O que aconteceu conosco? O que foi isso?
pelo amor de Deus, o que foi isso que aconteceu conosco? Aí a resposta espiritual é: pelo amor de Deus, vocês descobriram que Jesus não é um defunto, Ele reina e vive para sempre. Ele apareceu para eles. Quando eles se deram conta disso, o que disseram um para o outro? Eles disseram assim: acaso não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho Ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Acaso não ardia em nós o coração, quando pelo caminho Ele nos falava e nos expunha as Escrituras? O que é importante aqui? Jesus falava, expunha as Escrituras, mas os olhos deles estavam fechados. Agora os olhos abriram, agora o coração abriu, agora eles perceberam que o coração estava quente, aquecido. E o que eles fizeram? Eles disseram assim: vamos nos levantar daqui, vamos voltar para Jerusalém, vamos levar um testemunho de que Jesus Cristo vive e falou conosco no caminho de Emaús. Meus irmãos, isto aqui é a revelação disso que Isaías está dizendo. As pessoas às vezes ouvem, mas não entendem, não se dão conta da presença de Jesus. Jesus é o pregador por excelência, e pelo Espírito Santo Ele fala conosco todos os dias, mas nossos ouvidos estão cheios de tantos sons, que nós não lhe percebemos a sutileza da voz. E pode ocorrer que nós caminhemos na estrada da vida, e Ele, ao longo da vida, diz: eu estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, eu entrarei. Eu quero cear com você, como eu ceei com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. É o apelo da palavra de Deus, e Deus falou com Isaías: Isaías, vai e diz ao meu povo isso. Diz ao meu povo que esse povo está com os olhos vendados, está com o coração empedernido, está com a alma obliterada, está obnubilado no seu entendimento. Precisa haver um despertamento. E aí veja só, engorda o coração deste povo. Naquele tempo já tinha questão de sobrepeso, né? Engorda o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que eles não venham, Ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração e a se converter e ser sarado. Qual que é o problema de termos os olhos fechados, os ouvidos fechados, o coração fechado? Qual que é o problema? É porque nós não podemos receber a bênção e a graça de Deus entrando na nossa vida para nos curar, para nos salvar, para nos restaurar, para nos fazer perceber a grandeza de Deus, que se estabelece numa relação de intimidade com todo aquele que busca a sua face. Por isso que a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando o nosso coração se inclina a perceber o Senhor, a buscar o Senhor, a palavra do Senhor diz que Ele se abre para nós. Então diz a Bíblia: todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mas é preciso ir, é preciso disponibilidade, é preciso ir ao templo, é preciso perceber a presença do Senhor. É importante perceber que o Senhor está à porta e bate. Olha que coisa interessante aqui. Então disse eu, Isaías responde para o Senhor: até quando, Senhor? Até quando eles vão ficar com o coração duro? Até quando eles não vão ouvir? Até quando eles vão ficar resistentes? Até quando eles vão ficar bloqueados? Então respondeu o Senhor: até que se assolem as suas cidades. Olha aí a tristeza. Até que se assolem as suas cidades, até que fique sem habitantes.
os habitantes vão embora, a cidade perdeu a vida, a vitalidade. Olha só, e nas casas não fique morador, e nas casas não fique morador. Olha, meus irmãos, a tristeza aí. A cidade está abandonada, está desolada. Aí diz assim, e a terra seja assolada de todo. Olha o que esperava aquele povo de coração duro. Porque Deus havia retirado de sobre aquele povo a sua bênção, o seu cuidado, a sua proteção. Olha só, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Olha uma nação desamparada, olha um povo destruído, desolado. Meus irmãos, esta é uma profecia dura. Israel sentiu isso na carne, porque Isaías estava falando para Israel que ele seria transportado como escravo para a Babilônia, por causa da dureza dos seus corações. Então esta mensagem é uma mensagem de alerta para nós. É uma mensagem que nos desafia a avaliarmos o quanto nossos ouvidos estão fechados para o Senhor, o quanto nossos olhos não percebem a grandeza do Senhor. Aí ele vai assim, mas ainda, olha aqui, meus irmãos, para terminar. Mas se ainda a 10ª parte dela ficar, tornará a ser plantada como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela. Ou seja, Deus está falando, mas sempre fica alguém que serve de semente, sempre fica alguém que ouve a palavra, sempre fica alguém que é alcançado pela graça do Senhor. Então encerra esta mensagem dizendo que nós sejamos aqueles que, ouvindo a palavra do Senhor, não tenham um coração duro, não tenham uma mente dura, não tenham um olho cego, não tenham um ouvido moco. Que o Senhor, ao se revelar a nós na sua palavra, ao se revelar a nós no dia a dia da nossa caminhada, ao falar conosco na nossa intimidade, através de uma leitura, de uma pregação, de uma música, de um hino, os nossos corações estejam abertos para que Ele nos revele o bem que Ele tem para cada um de nós. A Bíblia diz que os insondáveis tesouros do Senhor estão aqui ao alcance da nossa fé, da nossa crença. E não são tesouros de barro, de ouro, de ferro que atrasta e a ferrugem consomem. São tesouros intangíveis que fazem das nossas vidas, vidas felizes, vidas abençoadas, vidas muito especiais nas mãos do Senhor. Porque nos fazem homens e mulheres que representam a cidadania do reino, fazendo prosperar a equidade, a retidão, a justiça, a coisa certa a fazer, revelando a glória e o poder de Deus. Imagine que coisa boa, quando a gente pode ser um cidadão do céu, mesmo morando na terra. A Bíblia diz que nós temos 2 endereços, moramos em Fortaleza e estamos em Cristo, 2 endereços. Em Cristo é o nosso endereço espiritual, e na terra é o nosso endereço material. Não fique só habitando na terra, voe, vá além, habite os páramos celestiais. Habite com o Senhor, esconda-se debaixo das asas do Altíssimo, encontre-se com o Senhor, na sua experiência particular, na sua experiência pessoal. E você perceberá quão bom é ser crente em Cristo Jesus. Muitas bênçãos têm aqueles que louvam o nome do Senhor, né? Então, um processo que Isaías passou, Isaías tornou-se profeta de Deus. Deixa eu dizer uma coisa final. Sabe quem citou esse texto com propriedade?
Se lembra quando Paulo estava preso em Roma, já perto da sua morte? Alguns judeus foram visitá-lo, e ele pregou o evangelho para aqueles judeus. Aqueles judeus lhe fecharam o coração e não concordaram, e não quiseram ouvir, e não deram atenção. Aí Paulo disse: olha, o que Isaías falou lá, centenas de anos atrás, é o que está acontecendo no coração de vocês. Vocês ouvem a graça de Deus, mas os seus corações não a recebem como revelação de Deus. Esse que é o perigo, é nós ouvirmos a palavra de Deus, mas ela não impactar a nossa vida, não nos mostrar os insondáveis tesouros do Senhor.